Né, Dago, aqui é o Oeste Cultura, não é o Oeste Saúde, com a doutora Denise, esse é a 7:30, mas acho que é interessante, né, a gente cruzar um pouco esses temas. Claro, a gente falou sobre empreendedorismo semana passada, agora a gente está falando sobre neuropediatria, porque acho que a gente sempre vê, né, essas mudanças de comportamento culturais também, principalmente nos mais jovens. Às vezes a gente acaba comparando, né, o que eu fazia quando era criança para o que uma criança faz hoje em dia. Mas vou começar, doutor, perguntando, do ponto de vista da neuropediatria, por que os programas culturais, que nem os que a gente mencionou, do cinema, da música, são tão importantes para o desenvolvimento infantil? Lucas, baita pergunta sua. Veja, não há uma resposta totalmente fidedigna ou um único canal ou caminho que vai dar essa resposta. Eu acho que o legal dessa pergunta é que ela é interseccionada por muitas coisas, as áreas das humanas, das ciências biológicas, né, política, sociedade, quer dizer, todas elas vão compondo para a gente entender essa nova geração que é vinda. Mas tem um ponto do neurodesenvolvimento que é muito importante, que é, a partir de um estímulo, e esse estímulo ele é sociofamiliar, vamos dizer assim, né, tentando abarcar tanto o ambiente estruturado familiar quanto a sociedade que é se organizada naquele determinado momento histórico que a criança está inserida, a partir de um estímulo, ocorrem migrações e interconexões neurológicas. Veja, esse estímulo, nada mais, nada menos, é o que está em disputa hoje. Seja a tela, seja um teatro, um cinema, uma música, esse espaço que a gente está construindo nesse exato momento. Então, tudo isso é estímulo. E depende de como cai na cabecinha daquele sujeitinho. Eu falo sujeitinho com muito carinho para os meus pacientes, são pequenininhos, né? Mesmo crianças e adolescentes. A partir de como essa criança, esse jovem, esse adolescente vê aquilo, interpreta aquilo, interage com aquilo, isso vai criar novas ramificações neurológicas. E até hoje, a gente não conseguiu construir na humanidade, e eu acho que é uma ferramenta muito bela, a cultura como uma ferramenta de esse disparar, né? esse estimular. Então, quando a gente estava conversando, né, sobre o cinema, né, as modificações que os cinemas foram acontecendo, o quanto talvez foi importante na nossa infância ver uma figura de um herói, de um vilão, o quanto isso foi modificando até as nossas relações com os nossos colegas, com a nossa família. Quando você escuta uma música, né, uma música que de repente você está ali triste, escuta uma música, aquilo fortalece você, faz com que você se engaje. Então, quando vai num cinema, num teatro ou mesmo num museu, o quanto que a cultura ela vai modificando nossa perspectiva do ponto de vista. Isso desloca e facilita com que a gente também vá entendendo e se relacionando, aprimorando, aumentando a linguagem. Tem um estudo muito interessante para dar um exemplo do como a cultura é importante, né, o quanto a informação é importante, que crianças que vivem em famílias com pais com educação superior chegam a falar 10 vezes mais palavras do que crianças que foram educadas de classe mais baixa renda. Então, e o que muda não é uma questão só alimentar ou disponibilidade, mas é a cultura. Sim. A cultura é uma coisa muito potente, é uma ferramenta muito potente para o nosso desenvolvimento. Às vezes a gente até enxerga só como lazer, né, Dago? Mas eu acho que tem um valor muito importante até da linguagem que você mencionou. Exatamente, porque, veja, eu acho que um dos temas mais complexos é como que surge a cultura, né? Como é que esse negócio vai surgir? Como que um cérebro, uma estrutura extremamente sofisticada que a mãe natureza desenvolveu, né, anos aí de evolução, cada um vai, seja as suas religiões, ou vai chegar nesse ser que é o Homo sapiens, né? Como que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele desenvolveu algo tão sofisticado que é a cultura? Porque, veja, foi a partir da cultura que a gente chegou aqui sentado e tem uma câmera filmando, e tem esses quadros aqui maravilhosos, Star Wars, né? Poderoso Chefão, para a gente dialogar. E uma das grandes hipóteses para a gente pensar em cultura e chegar aqui foi a nossa inabilidade de lidar com a angústia. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com as suas próprias angústias. E uma ferramenta muito bela da gente lidar com isso é a cultura. Às vezes eu recebo crianças no meu consultório, ou colegas, ou mesmo em casa com meus filhos, e muitas vezes eu vejo eles muito irritados, nervosos, eu falo, faz um desenho sobre isso.
escreve um poema sobre isso, faz uma música. Porque gritar, bater, chorar, não que isso seja ruim, às vezes é muito pertinente um choro, às vezes é muito pertinente a gente disputar e brigar por aquilo que a gente acredita, a gente confia, mas a cultura ela tem essa beleza de dar um caráter talvez um pouco menos agressivo, um pouco diferente. Eu não queria cair na sofisticação, porque tudo é sofisticado vindo do humano, mas da gente se relacionar diferente com aquilo que a gente está produzindo em matéria de sofrimento, de angústia, de dor, de insegurança, de incerteza. Acho que ajuda até a identificar o que é também, nesse sentido. Sim. Você falou do desenho. Você projeta na obra a sua angústia, né? Essa é uma beleza muito grande, né? Que a ópera nasce da angústia, né? Ela nasce dessa dor, né? Tem uma questão que a gente debate muito aqui, que é assim... As telas, o celular para criança e para adolescente, existe um ponto de vista que é assim, tem que proibir, tem que limitar, porque isso é prejudicial. Uhum. Eu já não acho isso. Você pega assim, por exemplo, um celular, você põe o Google Arts, por exemplo, que tem todos os museus do mundo. Como que pode ser prejudicial uma pessoa ter toda a cultura do mundo num aparelho? Então, é claro que é uma questão de equilíbrio, né? Mas existe uma tendência a falar, não, tem que proibir, isso está prejudicando e tal. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, Dago, eu acho que é uma pergunta que a gente está engatinhando, né? Porque o celular, vamos ser sinceros, o smartphone, né? Você está falando do smartphone. Sim. O smartphone ele é muito recente, enquanto de história da humanidade. Eu acho que quando uma tecnologia surge, ela é muito sedutora, todas elas. Eu fico imaginando, há 150 anos atrás, a primeira lâmpada que acenderam, né? Ou a primeira vez de que veio um filme. Tem uma história até interessante, que o primeiro filme que foi no cinema foi a chegada de um trem. De um trem, exatamente. Que o pessoal saia correndo da tela. Exato. Então, assim, a tecnologia é uma coisa que historicamente nos impacta e, assim, nos seduz de uma forma muito grande. Agora, veja, como toda tecnologia é uma ferramenta humana, o humano criou. Ela não é perfeita, ela tem coisas boas e ruins. Eu acho que o que você nomeou são os lugares bons da tecnologia. Um acesso, hoje em dia, quem que vive sem o Waze, quem vive sem o WhatsApp, ou mesmo uma troca de mensagem pelo Instagram, coisa do tipo. Então, a gente está cada vez mais inserido nessa tecnologia. Tem coisas muito boas lá. E eu acho que saber extrair dessa tecnologia as coisas legais que ela oferece é muito bom. Agora, eu acho que a grande questão é que essa tecnologia está em disputa pelo tempo. O dia tem 24 horas. Não surge, a gente não conseguiu dobrar o tempo do dia.